Boa noite, queridos. Nós, do Ministério Cristão Fé e Vida, debaixo de uma norma mundial, da Organização Mundial de Saúde, teremos os nossos cultos a partir desse domingo, como você está assistindo via YouTube. Nós estaremos fazendo nossos cultos tanto de domingo quanto de quarta-feira, por através da internet. Amados, é uma situação que nunca imaginei como pastor vivê-la, porque é uma situação bastante séria e é algo que temos que tomar com mais seriedade nesse tempo. Pessoas que são do grupo de risco devem ficar em casa. Nós, como igreja, nos dispusemos, caso você tenha necessidade, é só ligar, vocês têm o nosso número, e nós estaremos indo no supermercado, estaremos indo comprar remédio se você precisa. Nós nos dispusemos. Por que isso, querido? Alguns, eles defendem um pensamento de que tudo bem, não vai acontecer nada. Amados, a palavra do nosso Senhor, ela fala que nós temos que ser prudentes. E a prudência é a coisa mais importante nesse momento. Houve uma discussão há alguns dias atrás em relação a abrir ou não os templos. Querido, eu não quero entrar no mérito de que se alguém tem fé maior que a minha ou não, mas eu prefiro trabalhar naquilo que a própria palavra me diz, que é o quê? Prudência acima de tudo. A palavra nos orienta que o povo de Israel, e alguns estão usando essa história, o povo de Israel passou por 10 pragas terríveis no Egito. É verdade. A última dela falava que os primogênitos seriam mortos e que o povo de Israel tinha que passar o sangue no umbral da porta e ficar lá dentro da casa. E que então isso sirva de alerta para cada um, queridos, que nós precisamos tomar uma posição para que o que estamos vendo na Itália, estamos vendo na Espanha, vimos na China, não venha a acontecer de uma forma tão grave como no nosso país. Importante também salientar, queridos, que esse trabalho que estamos começando a fazer de mídias sociais, que é algo novo, por isso vão haver algumas situações que você vai ver que não fizemos da forma total, mas estamos tentando fazer o nosso melhor nesse tempo. Querido, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva no Facebook, Instagram, se você tem. A partir da semana que vem nós vamos estar também, da mesma forma que estamos trazendo esse culto online hoje, também estaremos trazendo uma série de palavras, falando primeiramente sobre os 4 evangelhos, depois vamos falar sobre paternidade, depois vamos falar sobre identidade, vamos falar sobre nazirado, tudo isso com o intuito do quê? Como é certo ficar em casa, é certo nós tomarmos algumas medidas em relação à nossa família. Primeira orientação que eu estendo para vocês. É tempo de orar. E orar muito. E orar como família. É tempo de nós nos reunirmos como nossa casa e orarmos juntos. Celebrarmos a graça do Senhor sobre a nossa família. Porque graças ao nosso Deus até aqui, Ele tem derramado a sua bênção sobre nós e nós não precisamos ainda enfrentar nenhuma situação. Mas se tivermos que enfrentar, nós temos que ter estrutura. E essa estrutura primeira é na família. Oração. Leitura da Bíblia. Essencial. Para sabermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Para que nós possamos viver no tempo certo. Isso é uma coisa muito séria, queridos. Às vezes nós pensamos que nós estamos trabalhando só uma situação. Não. Nós estamos trabalhando uma estação. E esse tempo, querido, é um tempo de reflexão. É um tempo de nós estarmos olhando diante do Senhor. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, diz que Cristo olhava o Pai. E aquilo que o Pai estava fazendo, isso da mesma forma, Ele procedia e fazia. Significa o que é isso, querido? Que Ele olhava o Pai e sabia o que estava no coração do Pai. Hoje nós precisamos derramar nossa vida em oração, para que nós venhamos a saber o que o coração de Deus está clamando sobre nós, sobre cada um de nós.
Por isso, querido, é importante a oração, a leitura bíblica, é importante, querido, nós jejuarmos. Alguém me perguntou hoje, pastor, que tipo de jejum devo fazer? Queridos, cada um tem a sua forma. Jejue algo que você gosta, de repente jejue por um período de 12 horas. Se você é alguém que já tem o hábito de jejuar e pode jejuar mais tempo, faça isso. Mas é um tempo de buscarmos a Deus como nunca buscamos. Se nós queremos receber algo extraordinário da parte de Deus, temos que fazer algo que nunca fizemos, temos que fazer algo extraordinário. Eu tenho falado nos últimos vídeos que é um tempo, queridos, de nós olharmos e vermos tudo aquilo que já ouvimos e aquilo que negligenciamos, nós possamos tomar uma posição e começar a viver cada uma das palavras que temos pregado, cada uma das palavras que temos nós mesmos falados. Nós gostamos de dizer, esse Deus é Deus do impossível. Pois bem, querido, é o momento de viver o Deus do impossível. Viver o Deus que fez a diferença, que faz a diferença e que fará a diferença sempre. Nessa noite eu quero trazer um texto da palavra de Deus muito sério, queridos. Um texto que o Senhor começou a ministrar no nosso coração nesses dias, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6. E eu vou narrar para você o início desse texto, para que você possa entender. Jesus, ele está no monte, e ele está ministrando para muitas pessoas. E as pessoas estão todas em torno dele buscando uma palavra, uma resposta, um porquê. Se você lê de uma forma bem meticulosa, se você lê versículo por versículo, cuidando cada versículo, você vai ver até que eles pedem sinal ao Senhor. Eles pedem, Senhor, nos mostra o que é isso. Até parece algo que estamos vivendo nesse tempo, né? Mas é interessante que Jesus, ele está no monte. E ele chega para os discípulos, e você pode encontrar isso lá no versículo 6 e no versículo 7. Ele pergunta para os seus discípulos, o que faremos nesse momento? Precisamos dar de comer para todo esse povo que está faminto. E os discípulos dizem, olha, Senhor, nem que nós tivéssemos muito dinheiro, nós não conseguiríamos alimentar tanta gente. Mesmo que nós tivéssemos o dinheiro, nós não teríamos suficiente pão para dar para esse povo todo. Ninguém fabricaria uma quantidade tão grande de pão em um pouco tempo que estamos vivendo agora. E aí Filipe chega para Jesus e diz assim, Senhor, tem um rapazinho aí que trouxe a merenda dele. São 5 peixinhos, 2 pãezinhos. Jesus os manda sentar, os divide em grupos e começa a orar. E quando ele ora, ele começa a distribuir esse pão. E a palavra fala que todos comeram e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Houve uma sobra muito grande, que daria para alimentar mais uma multidão. Mas aquela multidão que estava ali, ela ficou perplexa, ela ficou olhando, meu Deus, quem é esse? Quem é esse Jesus que até o pão multiplica? Queridos, eu acho extraordinário o texto de João, nesse capítulo. Mas a próxima narrativa, que vai estar mais ou menos lá pelo versículo 19, fala que esse mesmo Jesus, ele deixa os discípulos e sai a orar. E quando ele sai a orar, queridos, algo tremendo acontece. Os discípulos pegam o barco e vão indo à frente. Muito tarde da noite, eles olham e Jesus vem caminhando sobre o mar. Eles gritam, é um fantasma, é o terror, é tudo que nós temos medo. E Jesus os acalma, e ainda um dos discípulos sai do barco. Isso você pode encontrar melhor em Mateus, no capítulo 14, porque João, ele só narra que eles estavam lá e que Jesus vem sobre as águas. Ele não narra essa parte de Pedro. Isso me chama a atenção e eu quero abrir um pequeno parêntese aqui. Querido, nesse tempo em que nós vivemos de coronavírus, de Covid-19, às vezes nós ficamos preocupados, mas muito mais, queridos, pela narrativa que recebemos.
Narrativa, querido, é uma sequência de fatos ou de ações que vão gerar algo. E muitas vezes nós ficamos impressionados por tudo que está acontecendo lá fora e ficamos com medo. Não, queridos. Nós temos que confiar no nosso Senhor. Mas essa confiança, ela não tem que ser louca, queridos, de desafiar aquilo que o Senhor está nos instruindo. Há muitas pessoas que sim, elas dizem, não. Queridos, eu não gosto de falar isso, mas há pessoas que só estão pensando no quanto vão ganhar em cima do que está acontecendo. É o crime que está acontecendo em muitas ruas de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, de venderem gel de cabelo dizendo que é álcool gel para limpar as mãos. E aí isso a gente se impressiona, porque ganhar um pouquinho a mais e enganar as pessoas. Queridos, esses são os fantasmas que vêm todo dia sobre nós. Pedro era um pescador e quando ele sai para o mar, ele fica impressionado que ele está caminhando em cima das águas. Mas o texto diz que ele se impressiona pelo volume, pelo vento, por tudo aquilo que está acontecendo e ele submerge. Isso é uma palavra muito séria, queridos. Evangelho de João, ele fala só que Jesus andou sobre o mar. Evangelho de Mateus fala que Pedro andou sobre as águas. Esses dois textos me ensinam já uma coisa muito séria. Nós temos que olhar, querido, que o momento em que nós vivemos é um momento sobrenatural. E aquelas pessoas que têm uma condição sobrenatural e vivem numa condição sobrenatural, elas se desafiam em algumas coisas. Qual é o desafio hoje? Permanecer firmes no nosso Senhor. Permanecer firme naquilo que Ele tem nos dado nesses dias. Continuando aqui o texto, eu acho muito interessante que João, escrevendo aqui, ele fala que eles se impressionam por Jesus estar caminhando sobre as águas, e eu quero fazer de uma forma um pouco diferente essa ministração da que geralmente faço. Eu quero passar o texto e lançar alguns pensamentos depois. E ele começa a dizer que Jesus começa a falar para eles que é importante eles estarem ali. E eu quero ler para vocês algo que me chamou muito a atenção. É no versículo 25, que diz assim: e achando-os no outro lado do mar, disseram-lhe, mestre, quando tu chegou aqui do outro lado? Jesus, os olhando, respondeu, na verdade, eu vos digo, que me buscais não por o que viste os milagres, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Queridos, toda essa narrativa que eu fiz para você é algo estrondoso. Não há nenhum texto na palavra de Deus até aqui que narre uma coisa tão extraordinária. Um homem multiplicar o pão. Um homem conseguir caminhar sobre as águas. É sobrenatural. É sensacional. É algo que nós não podemos nem imaginar como seria. Eu me imagino, como eu sempre falo para vocês, eu me imagino às vezes um texto da palavra e eu fico imaginando o cara caminhando sobre as águas. Isso é fenomenal. Mas, querido, é interessante que Jesus, ele olha e vê o coração, o profundo do coração deles. E ele nota que mesmo eles vendo o extraordinário, eles estavam impressionados por causa do natural. E aqui vai uma coisa muito séria. Não é oportunismo da minha parte. Mas, queridos, quanto tempo nós viemos falando, viemos dizendo a importância de buscarmos o Senhor, a importância de lermos a palavra do Senhor, a importância de levarmos o Evangelho a sério. E muitas pessoas, agora elas olham tudo isso e dizem assim, meu Deus, eu deveria ter buscado mais, eu deveria ter me preocupado mais com a minha vida espiritual. E parece que agora eu me encontro numa situação tão terrível. Queridos, muitas vezes nós vivemos exatamente isso, nós pensamos no natural. Alguém que hoje perdeu um emprego por causa de toda essa situação, alguém que é hoje um autônomo, uma pessoa que estava trabalhando e
era diarista e agora parou o salário. Da onde vai tirar o dinheiro? Porque as pessoas estão nas suas casas. E o que vão fazer? Muitas vezes, querido, nós pensamos só no natural. Nós esquecemos, querido, que a nossa vida, ela é baseada, sim, no natural. Alguém pode estar me dizendo agora, pastor, mas se eu não trabalhar, eu não como. Fato. Mas quem lhe dá a garantia de levantar a cada manhã e se sustentar no sentido do seu corpo, ser sustentado para você trabalhar, se não é o poder e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas? Jesus aqui, ele dá uma batida forte neles, dizendo assim, cara, vocês não estão me buscando por causa da grande coisa que aconteceu de o pão ser multiplicado. Não. Vocês estão me buscando porque vocês querem comer o pão e saciar o natural de vocês. E é interessante, queridos, que ele vai e reforça ainda no versículo 37, dizendo assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. O próprio Cristo é esta palavra, este pão vivo. E ele vai falar isso mais aqui à frente. E ele continua dizendo, ele continua conversando com aqueles homens. E eu quero que você tome de novo, daqui a pouco, se você, por estar assistindo esse vídeo, e é a primeira vez que você assiste, há uma tendência de a gente não prestar muita atenção. Eu quero te dizer que o Evangelho de João, no capítulo 6, fala do momento que Jesus sobe ao monte, ele está orando, quando ele desce, ele fala aos discípulos, fala muitas coisas aos discípulos e olha aquela multidão toda e se preocupa que eles não têm alimento e pergunta aos seus discípulos, vamos dar de comer? E ele só tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E ele multiplica a ponto de 12 cestos sobrarem. Logo após, ele caminha sobre as águas e vai até os discípulos que estavam no barco mais à frente. Tudo isso falando do sobrenatural de Deus, da forma tremenda que Deus agiu sobre a vida de Jesus. E aqui é a parte que nós estamos narrando melhor. Ele está falando para eles, cara, vocês não vieram a mim pelo sobrenatural, por tudo aquilo que há de grandioso no nome de Deus, mas sim pelo natural, pelo que vocês podem lucrar, por aquilo que vocês podem ter por através do meu nome, pelo alimento que eu dei e vocês se saciaram. E no versículo 29, Jesus diz assim, no versículo 28, eles dizem assim, o que nós faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus responde e lhes diz, esta é a obra de Deus, que creais naquele que foi enviado. Disseram, pois, que sinal tu nos dá para que vejamos que és tu? Que operas tu? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, e deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus disse, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também tendes vistos, mas não credes. Queridos, para mim isso salta aos olhos, porque você sabe, eu me empolgo às vezes com um texto, e esse texto me empolga porque ele dá uma revelação muito grande de algo. Às vezes nós pensamos, e aqui esse povo de Israel estava nesse pensamento, os meus pais receberam uma grande bênção, eles comeram do maná que descia do céu. Se você não consegue lembrar, o maná é o momento que o povo de Israel sai do Egito, lá em Êxodo, e ele começa a peregrinar, e eles peregrinam durante 40 anos, e nesse período Deus dá para eles um pão que ao amanhecer de cada dia, eles iam na porta da sua tenda, da sua barraca, e lá havia uma espécie de um pão
que os alimentava e lhe dava força para a jornada do dia inteiro. E aqui eles dizem, mas nossos pais receberam o maná que desceu do céu. E Jesus acode eles e diz, não, queridos, na verdade não foi Moisés que deu para vocês. Foi o próprio Deus vivo que manifestou isso para que vocês compreendessem que era Ele que poderia suprir, mas não, queridos, o estômago, mas suprir o espírito. Nesse tempo, querido, você pode ter o suprimento de comida, mas se você não tiver o suprimento espiritual, você entra em pânico. Você entra em sofrimento. Mesmo, querido, que você, em nome de Jesus, você tenha e contraia esse vírus, nós precisamos continuar na fé crendo, Senhor, Tu és poderoso o suficiente para que eu enfrente qualquer situação. Eu gosto, querido, que nós declaramos e até decoramos alguns textos da Bíblia, mas não vivemos. Gostamos do Salmo 23 e dizemos, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pois é, aí o camarada vai lá e compra todo o estoque de arroz que tem no supermercado com medo que falte. E não entende que tem um prazo de validade a comida que ele come, que tem um prazo de validade aquilo que ele comprou, que daqui a pouco aquilo que ele está entendendo que vai ser suficiente, não vai ser suficiente, se ele não tiver aquilo que é a verdade sobre a vida dele. E Jesus, ele lança isso e diz, eu sou o pão da vida. Ali no versículo 35, eu sou o pão da vida. E é tremendo, queridos, porque quando a gente lê a palavra, a gente tem que ler o texto por completo para entender tudo aquilo que ele está querendo falar. É a narrativa que eu disse. Se você escutar alguém dizendo, por exemplo, nessa semana, mas lá numa igreja tal abriram as portas e o culto foi tremendo porque estava lotado de pessoas. Eu digo para você, loucos. Porque uma pessoa que não pensa em outras e permite que dezenas de pessoas estejam juntas, uma só, que tenha uma gripe, e ocasione essa gripe sobre a vida de uma pessoa idosa, essa pessoa idosa vai ter que ser tratada aonde? No hospital. Chegando no hospital, ela doente, se houver qualquer tipo de situação dessas, ela está ameaçada também. Nós não estamos entendendo essa questão. O pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus, nos ensina a viver nele, não na nossa própria carne, não nos nossos próprios pensamentos, não na nossa própria narrativa, mas na narrativa dele. Numa narrativa que tem um início, que tem um meio, mas que tem um fim. E esse fim é para quê? É para edificar a nossa vida, não é para destruir a nossa vida. É interessante, queridos, que o texto ele continua e fala assim, no versículo 37, todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Podia parar aqui a pregação e dizer, é isso que nós precisamos, ir para Jesus, viver, estar, permanecer em Jesus. É o que temos pregado nas últimas semanas, né? O mal está em nós. É interessante que, eu preciso abrir esse parênteses, muitas pessoas estão dizendo assim, foi tal país que mandou a doença. Queridos, de fato isso pode ser uma verdade. Há 4 pensamentos muito fortes, queridos, que falam que, Satanás nos odeia e quer nos destruir. Opa, pode ser então de Satanás isso. O homem é mau e ele pode programar coisas para destruir o próprio homem. Uau, verdade, pode acontecer isso. Não, mas para aí, Miguel, eu acredito mesmo que tudo isso é algo que o próprio homem chegou a essa situação por causa da forma que ele vive. Pode ser também. Alimento, toda essa coisa que acontece. Não, mas eu acredito que é juízo de Deus. Nenhuma das 4 podem ser descartadas.
Mas, ao mesmo tempo, eu não posso afirmar que nenhuma delas é totalmente exata. O que eu posso afirmar é que esse tempo, ele se insere, e eu creio plenamente que o tempo se insere nesse texto que diz que quando Jesus ele recebe a cada um de nós, ele de forma alguma nos lança fora. Se nós nos deitarmos no colo dele, ele nos cuida, ele nos ampara, ele fica conosco, não importa a adversidade, não importa a situação difícil, não importa o problema. E no versículo 39 ele diz assim: essa é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se percam, mas que ressuscitem no último dia. Aí um camarada pode correr e dizer assim: bah, pastor, pois é, isso está falando do fim dos tempos. Não, querido, calma. Isso é uma situação que nós estamos vivendo, e se nós olharmos todas as estatísticas, e aqui eu quero indicar para vocês algo. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar o canal dessa pessoa. Você pode procurar no YouTube, você pode procurar no Instagram, você pode procurar nas mídias sociais, só digitando assim, o Átila, e você vai achar lá. Ele é um cientista que ele está falando bastante sobre essa situação. É a pessoa que eu diria para você, querido, uma das poucas que a gente pode ouvir e ter uma certeza que ele está falando algo que tem uma verdade científica, que não é achismo. Me lembra muito a peça que a gente viu no nosso Acampa Fé desse ano de 2020. Os discípulos ou os filhos do pai estão todos eles juntos, e o pai tinha saído para uma guerra, e no momento que eles estão sozinhos, uma das meninas diz assim: olha aqui, eu li aqui isso, mas eu acho. Aí uma delas disse assim: mas eu acho não está na Bíblia. E uma delas falou: vamos escrever eu acho aqui na Bíblia? Queridos, na Bíblia não está escrito eu acho. Está escrito algo que é verdade, que é aquilo que vai acontecer. Então eu posso detalhar para você nesse dia, nesse momento, que eu acho que vai acontecer isso, eu acho que... Não, queridos, eu tenho que ter uma certeza, a certeza que eu tenho, que diz que Jesus, ele me acompanha e ele fica firme comigo. Não é pelo pão que ele me dá a cada dia, porque eu não quero um Jesus só supridor, mas eu quero um Jesus que esteja comigo sempre de uma forma sobrenatural, que eu possa caminhar com ele sobre as águas, que se há uma necessidade, sim, ele possa multiplicar algo sobre a minha vida. E eu acho tremendo, querido, que ele não para, e esse capítulo ele é sensacional, e ele continua, e ele olha para os discípulos, ele olha para aquela multidão, e ele fala no versículo 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuraram dele, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como ele pode dizer que desceu dos céus? Portanto, Jesus, respondendo, disse-lhes... Aqui eu preciso dar uma pausa e dizer, como eu digo sempre no culto: dá uma batidinha na pessoa que está do teu lado. Não murmureis entre vós. Nenhum homem pode vir se o Pai não o enviou, não o trouxer, mas todos que ele trouxer eu ressuscitarei no último dia. E é interessante, queridos, que Jesus ele vai reforçando tudo isso, e lá no versículo 48 ele diz assim: eu sou o pão da vida. Tudo que nós nos alimentarmos durante a nossa vida inteira, e aí, queridos, eu poderia agora falar durante 40 minutos. Como foi até hoje a nossa vida? O que aprendemos? O que eu estou pregando essa noite é um texto da palavra, veiculado com muitos textos, mas que de alguma forma eu posso pegar e usar ele para o meu próprio benefício em alguma coisa. Ou distorcer alguma palavra e dizer que isso é uma grande revelação. Não. Mas aqui Jesus ele sintetiza aquilo que ele veio
aquilo que Ele quer deixar para cada um de nós e que nós temos que viver nesse tempo. Ele é o alimento que nos dá vida. Ele é o pão da vida. Ele reforça e diz assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Todos aqueles que morreram no deserto, eles vão precisar desse ato de Cristo Jesus na morte da cruz, para que no tempo do fim, no último tempo, eles possam ressuscitar. Não adiantou eles comerem um maná, apesar do maná aparecer na casa deles todo dia, apesar da nuvem ter carregado eles, apesar da tocha de fogo os acompanhar de noite, apesar dos calçados não terem gastado, apesar da roupa ter ficado firme, apesar de Jó ter enfrentado o que enfrentou, apesar de Davi ter sido um rei sensacional, apesar de Jonas ter ido para a barriga do peixe, ter sido vomitado e ter ido pregar em Nínive, todos eles precisam do pão que desceu do céu, verdadeiro a saber, Cristo Jesus, Cristo sendo o centro. Cristo sendo o centro. Repita isso, Cristo tem que ser o centro da minha vida. Querido, nós vamos passar por essa dificuldade. Nós vamos passar por essa situação, mas nós não podemos sair dessa quarentena, desse período que vamos ficar em casa, piores. Nós temos que sair com o nosso corpo fortalecido para viver o último tempo final, um tempo de alimentar pessoas que têm necessidade. Você não, daqui a pouco nem pensa isso, querido. Mas eu e a pastora Márcia temos discutido isso, o que faremos? Nesse tempo, queridos, de confinamento, o que será dos moradores de rua? O que será das pessoas que não têm trabalho? Nós temos um relógio de oração na igreja. Nós oramos das 11 horas da noite até às 7 horas da manhã. 6 horas é o último turno, de segunda a sexta-feira. E ele começou antes de todo esse momento que nós estamos vivendo. E eu acho interessante, querido, que Deus nos permitiu começar a orar antes. Nos permitiu começar a fazer algo que estava no coração dele. A Fábio começou esse trabalho e esse pensamento de nós fazermos esse relógio. E é aí que está, querido, nós temos que estar preparados antes da situação. Jesus aqui, ele olha para eles e diz: gente, vocês olham para tudo que aconteceu e pensam que grande acontecimento sobre nós. Mas o maior acontecimento é o próprio Cristo. Ele ainda ressalta e ainda diz no versículo 50, este é o pão que desceu do céu para o homem que dele comer não morra. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu der da minha carne, que eu darei para ele a vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo, não poderia nos dar este homem de comer a sua própria carne? Então Jesus disse, na verdade, eu vos digo, se não comerdes da carne do filho, do homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em nós mesmos. Quem come da carne e beber do sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Gente, é a terceira vez que ele fala que ele iria ressuscitar todos aqueles que nele estivessem no último dia. Isso fala, queridos, de comunhão. Alguém me disse hoje, que saudade, pastor, do abraço da pastora Márcia, que saudade do seu abraço. Queridos, dói dizer. Às vezes nós não valorizamos, e de forma alguma a pessoa que me diz isso não valorizou, pelo contrário, uma pessoa que valoriza muito. Mas quantas vezes nós não valorizamos o culto? Quantas vezes nós não valorizamos a oração da sexta-feira? Quantas vezes nós não valorizamos um evento que a igreja está junto? Quantas vezes? E agora nós dizemos, nós precisamos disso. Querido, nós precisamos crescer,
é viver em plenitude, viver naquilo que o Senhor tem para nós, viver algo que nós nunca vivemos. Eu tenho falado isso nos meus vídeos, queridos, se nós queremos algo extraordinário, nós precisamos fazer algo extraordinário. Às vezes nós temos 1 minuto de oração e nós pensamos assim, eu orei tão pouco, querido, mas quanto você orava antes? Você nem lembrava, porque o dia inteiro você trabalhava. Queridos, é importante nós entendermos que esse texto no Evangelho de João não é só essa palavra, mas é um dia a dia meditando na Escritura, é um dia a dia vivendo não só aquilo que eu recebi no culto, mas que eu recebi também de Deus na minha vida. Eu quero falar algo aqui nesse meio do que a gente está falando, quase para o final, que o que me chama a atenção é que muitas vezes, querido, nós temos a oportunidade de crescer no Senhor, nós temos a oportunidade de vivenciar coisas novas com a nossa família, nós temos oportunidade de crescer como pessoa fazendo um curso, estudando, nós temos a oportunidade de viajar, de aprender coisas novas, e sabe o que a gente faz? Despreza aquele que pode manifestar todas as coisas em torno de nós. Isso é estar Jesus como sendo o centro da nossa vida. Se eu vou para Porto Xavier, eu vou porque o Senhor vai comigo. Se eu vou pescar, é porque o Senhor está me proporcionando ir lá e desfrutar daquele momento. Se eu vou, sei lá onde, em Minas do Leão, é porque o Senhor me permitiu ir até lá. Queridos, é interessante quando nós entendemos que Ele é tudo. Ele é a importância de tudo isso. As pessoas que estão se desesperando nesse tempo, e as pessoas que estão dizendo, não é nada, é apenas uma gripezinha. Todos eles, se não entenderem que é Cristo que tem que ser o centro da vida, sofrerão as consequências de tudo isso. Se, de fato, não acontecer nada, não houver nenhum problema, perderam tempo. Se acontecer algo grave e a pessoa não cuidou, sofre a situação difícil. E aqui Cristo está dizendo para esse povo aqui, gente, vocês só estão olhando, e eu já falei isso lá no início, vocês estão olhando só o sobrenatural, no sentido de olhar que eu dei o pão para vocês, mas porque saciou. Não o sobrenatural de entender que essa é a mensagem viva que deveria vir. Oração, queridos, não é para a gente se sentir um pouquinho melhor. Leitura da palavra não é para a gente ter sono e ler um texto apenas. Jejum não é para a gente ficar um tempo sem comer, nada disso, querido. Isso é uma busca interior para que cresçamos no Senhor. Haverá uma diferença daqueles que buscam o Senhor e daqueles que não buscam o Senhor. Haverá uma diferença daqueles que vão amadurecer com essa situação e daqueles que não vão amadurecer com essa situação. Jesus, ele continua o texto e ele fala no versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem a mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E eu acho tremendo, queridos, que lá no versículo 68, há uma discussão ali naquele momento ali que eles estão ali no versículo 68, versículo 67, eles começam a discutir e Jesus olha para eles e diz assim, quereis vós que eu vá embora? Essa é a pergunta que me veio desde esses primeiros dias
Eu confesso para vocês. Eu sou um cara que eu venho no culto desde que eu tinha 16 anos de idade. 17. Vamos dizer que eu assisto culto aos domingos desde os 18 anos de idade. E houve uma época na minha vida que eu ia em cultos todos os dias. Eu era de uma congregação que tinha culto de domingo a domingo. Houve uma época que eu tinha culto domingo a domingo e ainda tinha alguns cultos pela manhã. E quando essa orientação da Organização Mundial de Saúde, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal veio de não fazermos cultos, alguns me questionaram e disseram assim: ah, pastor, é só uma orientação. Queridos, nesse mesmo evangelho de João, Jesus diz assim, falando dele, não de mim: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele se preocupa com as suas ovelhas. Você me conhece. Daqui a pouco algumas pessoas que vão assistir esse vídeo, porque vai estar no YouTube, não me conhecem. Mas quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei pensando nas pessoas que estavam junto comigo e como eu poderia abençoá-las. Tinha uma época que até na igreja se dizia assim: ah, o pastor Miguel é meu pastor e nada me faltará. Sempre foi o nosso objetivo. Mas num momento de uma crise tão profunda que nós estamos vivendo, há uma tendência de algumas pessoas olharem para tudo aquilo que elas viveram até aqui e dizer assim: não valeu a pena. Ah, eu vou procurar alguém que me diga alguma outra coisa. Queridos, se há uma preocupação no nosso coração, é que, por exemplo, essa semana a gente possa ligar para você e dizer: meu irmão, como é que tu está? Mandar uma mensagem e perguntar: como é que você passou essa semana? Quero orar por ti. Porque, queridos, o que nos importa, e isso, queridos, eu falo de coração verdadeiro, o que nos importa é que você vá bem, que a sua casa fique tranquila, que a sua família ela seja guardada nesse tempo de dificuldade. O nosso culto aqui, aos domingos, pelos próximos dias, vai ser assim pela câmera. Na quarta-feira também teremos culto online. Teremos estudos. Para que tudo isso, querido? Para a gente ficar mais perto. Mas por quê? Porque a resposta agora que Pedro dá no final desse texto é uma das frases mais lindas que eu posso ler na Bíblia. E é aquilo que nós temos que tomar para a nossa vida nesse tempo de coronavírus, de Covid-19, de quarentena, de dificuldade. É um só. Olhou Pedro e respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, isso é a afirmação mais excelente da palavra. Eu ouso dizer que ela chega a se comparar ao momento em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos e esse Pedro mesmo diz: Jesus, eu não sou digno que tu me lave os pés. E Jesus diz: olha, Pedro, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Então, Senhor, lava o corpo todo, lava o corpo todo. Ou aquele momento que Pedro chega diante de Jesus e diz assim: Jesus, todo mundo está falando algumas coisas aí, Elias, outros profetas, e Jesus olha para eles e pergunta: e vocês dizem quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E esse mesmo Pedro diz assim: tu és o Cristo, vindo da parte de Deus. E Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te mostrou isso, mas foi o meu próprio Espírito. E aqui eu acho que da mesma forma ele
compreendeu isso como na lavagem dos pés, ele compreendeu que ele devia estar conectado com Jesus, que ele devia permanecer naquilo que Jesus estava falando. Aqui Pedro teve a revelação de tudo aquilo que ele viveu, e aí por isso eu li o texto de Mateus. Gente, Pedro experimentou o sobrenatural. Ele comeu do pão multiplicado. Ele andou sobre as águas. Mas maior que tudo isso foi a compreensão que ele teve que Jesus era o pão que daria a vida eterna. A saber que essa carne aqui, esse corpo carnal, ele perece. Ele está bem agora, amanhã, sei lá. Mas acima de tudo, ele olha para Jesus e diz: Jesus, para onde nós iremos? A minha pergunta nessa noite, nesse final de domingo, nesse momento que daqui a pouco você está saturado de já estar em casa, porque você não está acostumado a ficar em casa, o que você tem feito? Para onde você tem ido? O que você tem feito? Eu quero nesse momento usar desse final de pregação para dizer: querido, venha para Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que jeito é essa maneira? Não importa como você está, não importa quem você é, não importa se você é alguém que está fumando, não importa se você é alguém que está bebendo, não importa se você é alguém que adulterou, não importa se você é alguém que, sei lá o que fez, usou droga, não importa. Não importa se você é um murmurador, não importa se você teve dificuldades até hoje de relacionamento com todas as pessoas da sua vida, começando pelo teu pai, pela tua mãe, e você hoje nesse tempo está enclausurado pensando, cara, vou me matar. Não importa a tua situação, importa é você hoje dizer assim: Jesus, eu quero uma experiência nova e verdadeira contigo. Muito mais que andar sobre as águas, sabe, gente? Quando eu digo que vou terminar, eu demoro um pouco mais. Quando eu era jovenzinho, que eu me converti, o meu sonho de qualquer outra coisa era esse. Eu disse assim: Deus, que um dia eu possa andar sobre as águas. Olha que coisa louca. E sabe, depois de tanta situação que eu vivi, eu descobri que a coisa mais importante era eu estar em Jesus. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão, para aqueles que permanecem, para aqueles que se equilibram e ficam. O equilíbrio no sentido de entender que algumas dificuldades vêm, mas que eu preciso manter a minha vida em Cristo. Preciso manter a minha vida, permanecer nela, consolidada. Nós pregamos aqui durante 2 ou 3 semanas. Efésios diz que Cristo é a pedra angular, onde a gente tem que construir a nossa vida. Que a gente tem que construir tudo aquilo que a gente sonha é a partir dele, sabe? Algumas pessoas estão iniciando a faculdade esse ano. Meu Deus, o que farei? Perderei o semestre. Cara, consolida a tua vida em Cristo e tudo aquilo que tu projetou vai se consolidar de uma forma muito maior que você pensa. Eu me tomo dessa palavra para dizer, querido, é tempo de entregarmos nossa vida ao Senhor. É tempo de nós permanecermos naquilo que Ele tem nos dado até aqui. E se foi pouco para você, se você viveu pouco, é agora um momento de experimentar coisas maiores. Não ficar com o olho fixo em agora você receber uma grande revelação. Não! É você ter uma vida diária. É você conseguir ler um versículo por dia. É você caminhar em uma história de vida nova a partir disso que Jesus está deixando. Os judeus, na sua maioria, não compreenderam que ele de fato era o pão vivo que tinha descido do céu, que era mais importante que Moisés, que era mais importante que o maná, que era mais importante que as coisas tremendas que eles tinham visto. Por quê? Porque Jesus é tudo aquilo que fez o mundo
surgir. Ele é o próprio nascimento do mundo. Ele é o próprio desenvolvimento do mundo. A evolução do mundo está vinculada à pessoa de Cristo. E aquele que não consegue viver nisso, aí vem a forte frase: não viverá a vida eterna. Não viverá a vida eterna. Porque a vida eterna, queridos, não é também aquele momento que nós pensamos que todas as coisas, agora nós vamos virar anjo, não sei o que. É bem mais que isso. Mas eu compreendo o quanto isso é tremendo hoje, na minha vivência. É quando eu sento com alguém e eu posso transmitir algo positivo por essa pessoa, nem que seja pelo WhatsApp. Nem que seja por um vídeo como eu estou fazendo. Queridos, eu nunca pensei na vida que eu ia estar na frente de uma câmera fazendo um culto online. Eu jamais pensei isso na minha vida. Eu relutei muito e muito tempo por isso, mas quando eu vi a necessidade, quando eu via o quanto o Senhor queria trazer para a vida de algumas pessoas que estão escutando essa palavra. Eu não sei quantas pessoas, querido, eu não sei quantas pessoas vão ouvir isso, mas eu creio no poder do Espírito Santo que faz com que alguém receba isso. Eu gosto de uma história que eu conto, lá de antigamente, no tempo em que eu vivia em Porto Alegre, e eu trabalhava numa rádio. Na verdade, eu fazia um programa em uma rádio, e um dia eu estou falando naquele programa de rádio, e eu disse naquele programa de rádio: nós vamos passar por uma música. Para você que está sintonizando agora uma próxima estação, não cometa esse erro, não faça isso. Deus, Ele tem algo para a tua vida e Ele quer mudar a tua história. E eu falei só isso no ar, e passei por uma música, coloquei uma música para rodar naquele programa. O telefone tocou, era alguém. E essa pessoa disse assim: quem é essa pessoa que disse que era para mim parar de rodar o sintonizador do rádio? Aí passaram para mim e eu disse: pois não. Cara, eu vou te contar uma coisa que tu não acredita daqui a pouco, mas é verdade. Eu estava com a arma engatilhada e eu ia me matar. E quando eu escutei o rádio, eu disse: eu vou sintonizar mais uma vez uma rádio para escutar alguma coisa. Você disse: para. Queridos, eu creio ainda no poder de Deus. E que esse vídeo pode chegar a muitas pessoas. A muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Crê que esse Jesus que multiplica o pão, esse Jesus que anda sobre as águas, Ele é muito mais do que alimentar somente ou fazer uma obra sobrenatural. Ele é muito mais que isso. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Ele é o pão que eu necessito para cada dia. Ele é aquele que eu tenho que ter na minha vida para que ela possa ser uma vida que vale a pena ser vivida. Evangelho de João, capítulo 10, 10. Na verdade, o nome da nossa igreja está baseado nisso. Fé. Fé é a certeza naquilo que eu não vejo. E vida. Porque nós temos que receber a vida de Cristo e uma vida que vale a pena ser vivida. João 10, 10. Então, queridos, nesse final eu quero te dizer isso. O Senhor, Ele está interessado em trazer a cada um de nós o amor, o cuidado dEle nesse tempo. É um tempo de crescimento, é um tempo de aprender coisas novas. Não é um tempo de nós pegarmos um texto isolado e revelarmos algo. Aqui, está dizendo que tal coisa vai acontecer, não sei. Não, querido, sem base bem consolidada de textos bíblicos, não devemos falar nada. Mas eu quero orar por você. Eu quero terminar esse culto orando por você. E eu quero dedicar um tempo a orar pela sua vida. Eu quero dedicar um tempo a nós pensarmos em tudo aquilo que nós recebemos nessa noite. E que nesse final de domingo,
iniciando uma segunda-feira que a maioria das cidades, o comércio vai funcionar de uma forma restrita. Alguns lugares vai haver dificuldade de abastecimento no sentido de que alguns compraram tanto que não há alguns alimentos na prateleira. Eu quero fortalecer a tua vida. E eu quero que você abra comigo para nós tomarmos como base para a nossa vida nesses dias um texto do Salmo 91, texto bem conhecido. E o versículo 15 diz assim, ó: Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, e os livrarei e o honrarei. Com vida longa, e o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Junto com a tua família, aonde você estiver, você, o celular, o fone de ouvido, na TV, não sei. Baixa a tua cabeça e eu quero orar por você. Não quero orar uma oração feita, mas quero orar uma oração que eu creio que está no coração do Pai para cada um de nós. Pai, nessa noite eu quero abençoar a vida de cada um, Senhor. Quero abençoar, Senhor, cada um que nos ouviu até aqui, cada um que tomou um tempo para receber da tua parte, cada um que se dispôs a estar se inscrevendo nesse canal ou está olhando para alguma plataforma. Eu quero te pedir, Senhor, que em primeiro lugar tu venha, Senhor, com o teu amor verdadeiro sobre as nossas vidas e tu nos abrace nesse momento. Sim, Senhor, tu nos abrace. Nós tenhamos a experiência, Senhor, de tu estar ali conosco, tu estar junto conosco, nos dizendo, cara, eu estou junto contigo nesse momento, e esse texto ele é verdadeiro. Clama por mim, eu estarei contigo. Eu te mostrarei o quanto é tremendo viver na minha presença. Senhor, eu oro por experiências de uma forma sobrenatural. Eu oro por experiências como nunca tivemos. Eu oro por batismo com o Espírito Santo e fogo. Senhor, essa igreja vazia não representa, Senhor, o que é a tua igreja, porque a tua igreja é cada um que está escutando, é cada um que está recebendo a tua palavra nessa noite, é cada um que está recebendo o teu toque, o teu amor, o teu despertar. Eu oro, Senhor, para que pessoas que estão com dores, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal sobre a vida dessa pessoa, eu repreendo todo o desconforto de sentimento no coração, um desconforto causado por a dor de não entender o que está se vivendo e dessa forma, de uma maneira até psicossomática, está vivendo um momento difícil, está olhando e dizendo, eu acho que eu estou com alguma coisa. Eu repreendo em nome de Jesus todo esse mal. Como quero repreender também todo pensamento errado. Eu tomo autoridade contra todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo evento errado, Senhor, que vem sobre a mente, e peço para que o Espírito Santo venha e tome lugar sobre a vida de cada um, e nós possamos dizer, Senhor, tu és grande conosco. Quero dar alguns últimos avisos. Querido, nos acompanhe no YouTube todos os dias. Nós temos uma palavra geralmente de 3 minutos no máximo. Essa semana nós vamos começar a fazer uma série de palavras sobre os 4 evangelhos, falando sobre os 4 evangelhos. Vamos estar trabalhando também uma série falando sobre paternidade de Deus, uma outra falando sobre identidade e uma outra falando sobre nazirado. Óbvio que isso tudo não vai ser lançado e colocado de uma vez só.
Durante a semana nós estaremos colocando alguns vídeos e estaremos desenvolvendo tudo isso. Por quê, queridos? Pode olhar algum filme daqui a pouco, mas é para você também alimentar, ou melhor, alimentar mais o espírito que qualquer outra coisa. Queridos, a última coisa que quero falar é que uma situação importante nós vivemos hoje como igreja. Como os nossos cultos eles serão somente online, nós não teremos nenhum tipo de arrecadação. Mas se você é uma pessoa que tem contribuído conosco, dízimo, oferta, fale conosco pelo WhatsApp no privado e esteja fazendo aquilo que está no teu coração para que algumas situações não venham a acontecer, como por exemplo os prédios. Não sabemos como vamos ter essa questão se ficarmos fechados, a questão dos proprietários em relação ao aluguel, a relação à água, a relação à luz, IPTU, tudo isso. Importante também, queridos, tanto eu como o pastor Marcos Davi, há algumas pessoas que estão vivendo situações difíceis, que perderam o emprego. E nós precisamos, queridos, sim, de alimentos. Nós precisamos de contribuição para essas pessoas. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, que essa noite seja ainda um momento tremendo de Deus sobre você, e que você possa estar conosco na quarta-feira, onde vamos estar mais uma vez com o nosso culto online. No próximo domingo também estaremos dessa forma. Que Deus possa nos abençoar. Eu oro também para que Deus possa abençoar e toda essa situação acabe o mais rápido possível, com o menor número de pessoas sofrendo por essa situação. Que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.